Olá amigos, tudo bom? Resolvi fazer esse vídeo aqui por conta de alguns comentários que vem surgindo num dos meus últimos vídeos que eu postei, que é o que fala acerca do ateísmo. É interessante que esse é um dos vídeos que realmente eu acertei em dizer que ia gerar polêmica. As pessoas entram ali nos comentários, graças a Deus, essas pessoas estão sendo bastante educadas comigo, levando realmente as coisas nos campos das ideias, né? E isso eu até agradeço. Os levantamentos que são feitos me deixa, como diria, admirado. E um desses levantamentos me levou a falar um pouco sobre essa questão, que é a existência de um Jesus histórico. É claro que eu não tenho pretensão nenhuma aqui em provar isso num vídeo curto do meu canal. Isso é um estudo que deve ser levantado com maior abrangência, com maior tempo, com maior riqueza de detalhes. Mas, de certo modo, ele é um assunto que não é tão difícil a ser tratado assim de uma forma, eu diria, simples, uma forma didática, para que as pessoas que de repente têm esse desejo de realmente de saber se houve ou não um Jesus histórico. E para isso eu fiz uma pesquisa rápida aqui e vou pegar alguns textos de historiadores antigos que citam a figura de um Jesus histórico. Então daí já dá para você ter uma base, de que realmente é um assunto que merece ser melhor avaliado e considerado. As pessoas passaram a querer negar a existência de um Jesus histórico por volta do século XVIII e XIX, principalmente com um historiador chamado Bruno Bauer. No ano de 1791 foi lançada muita coisa a respeito disso e dessas pessoas que eram opositoras ao cristianismo e à existência de Jesus. O próprio Rudolf Bultmann, que foi um teólogo tido como liberal, ele não negava a figura histórica de Jesus. Pessoal, me perdoa, parece que tem uns lobos por aí. Isso nunca acontece. Deve ter nascido alguma ninhada de cachorro aí, alguma coisa assim do gênero. Tá essa uivação aí de fundo. Mas o vídeo vai assim mesmo. Então eles resolveram questionar a existência de Jesus, sem querer levar em consideração esses escritos que eu já mencionei no início. E para tanto, eu encontrei na internet aqui algumas citações sobre Jesus. Dentre as fontes judaicas, eu posso citar aqui Flávio Josefo. Ele era de origem aristocrata e nasceu por volta do ano 37 depois de Cristo. Dentre as fontes, da antiguidade, eu posso citar aqui, por exemplo, Flávio Josefo. Flávio Josefo ele era de origem aristocrata. Ele nasceu por volta do ano 37 depois de Cristo, em Jerusalém. E ele é considerado um dos maiores historiadores hebreus. Ele escreveu entre tantas obras clássicas como as Antiguidades Judaicas e a História da Guerra Judaica. Aí ele faz uma citação que merece ser considerada aqui. Ele cita o seguinte: Anás convocou os juízes ao sinédrio e ordenou que levassem à presença deles o irmão de Jesus, ao qual chamam Messias, cujo nome era Tiago, e alguns outros. Acusou-os de terem transgredido a lei e entregou-os para que fossem apedrejados. Então ele faz essa citação aqui. Nesse trecho, Jesus aparece de forma indireta, porém de maneira absolutamente clara. O foco da narrativa não é Jesus, mas sim Tiago, que é tido como irmão de Jesus. Outro detalhe importante para a posterior cristologia
Joséfo atesta que Jesus era reconhecido por seus discípulos como Messias. Agora tem uma outra citação de Joséfo que é bastante conhecida também, só que esta citação ela é tida no meio acadêmico como um acréscimo posterior, e isso é reconhecido, tá? Mas mesmo assim ela merece um destaque aqui, merece eu lê-la, ok? Naquele tempo, quando Pilatos era governador, apareceu Jesus, um homem sábio, se é que realmente é lícito chamá-lo de homem. Ou ele era o Messias, e outras de cunho claramente cristãs. Um historiador conhecido como Armand Puig, um historiador e doutor em ciências bíblicas, diz o seguinte: após anos de estudos, especialistas chegaram à conclusão que o testemunho é um fragmento autêntico de Flávio Joséfo, porém com posteriores acréscimos cristãos, como os citados brevemente, que eu acabei de citar. Isso quer dizer o quê? Flávio Joséfo, ele escreveu esse testemunho, é bem longo o testemunho, né? E dentro desse relato escrito por ele, há acréscimos posteriores que tem essa conotação cristã. Muitos tentaram aí fazer uma alusão de que Flávio Joséfo teria se convertido ao cristianismo, mas não procede se nós formos fazer aí um acompanhamento dos outros escritos de Flávio Joséfo, que não deixam essa percepção de que ele tem adotado o cristianismo como religião. Agora, quero citar para vocês algumas fontes pagãs, como por exemplo Tácito, que escreveu em torno mais ou menos do ano 116 depois de Cristo, então um período muito curto, de apenas um século. Ele escreveu assim: este nome vem de Cristo, que quando Tibério era imperador, tinha sido condenado à pena capital pelo procurador Pôncio Pilatos. Momentaneamente reprimida, esta superstição perniciosa voltou a ressurgir. Então ele diz o quê? Que o cristianismo ele foi sufocado por conta da crucificação, mas por algum motivo, ela voltou, ela ressurgiu, a superstição que Tácito fala. E ele diz, não só apenas na Judéia, que é berço do mal, mas também em Roma, onde chega e se espalha por todo lado tudo aquilo que existe de terrível e vergonhoso. Ele cita num escrito conhecido como Análise, tá? Acho que é capítulo 15, parágrafo 44, algo mais ou menos assim, tá? Outro historiador romano que merece ser citado é Suetônio, que viveu cerca de 70 anos apenas depois de Cristo. Ele cita assim: Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa dos distúrbios constantes provocados por Cristo, citado em Vida de Cláudio, capítulo 25. Então nós vemos aí que são citações muito próximas do período do primeiro século. Por exemplo, esse Suetônio viveu em 70 depois de Cristo, mais ou menos no ano em que a própria Jerusalém foi destruída pelo general Tito. Também temos a citação de Plínio, o jovem, que diz assim: tem por hábito reunir-se no dia acordado, antes de romper o do sol, e levar cantos a Cristo como Deus, onde recitam coros, compromete-se ainda, sob juramento, a não fazerem nada de mal e absterem-se de cometer roubos, de viver como malfeitores e de cometer adultério, de romper palavra dada e não negarem a guardar o dinheiro que lhes seja confiado. Essa citação está em Cartas, capítulo 10, parágrafo 96. Então nós podemos ver essas citações desses historiadores do período do primeiro século. E tem mais. Tem uma citação, um comentário
acerca da destruição de Jerusalém, por volta dos 70 depois de Cristo, como eu já mencionei, pelo general Tito, de um filósofo estoico, conhecido como Mara Bar Serapião. Ele diz assim: antes de tudo, esses infelizes cristãos estão convencidos que são imortais, porque eles já criam na vida após a morte, né? E de que viverão para sempre. Por isso desprezam a morte e muitos a enfrentam voluntariamente. Seu primeiro legislador os convenceu de que eram todos irmãos. A partir do momento em que renunciaram, os deuses da Grécia passaram a adorar seu sofista crucificado e amaldoraram suas vidas aos seus preceitos. Eles também desprezam todos os bens, mantendo-os para o uso comum. Então ali eles já viviam em comunidade, como diz o livro de Atos, que eles dividiam tudo entre eles, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, diferentemente de hoje. Hoje nós não vemos isso. Então nós já vemos aí a descontextualização do que era o cristianismo, tá? Mas esse já é assunto para um outro vídeo. Temos aqui também a citação de um filósofo brasileiro da Universidade de Brasília, Gabriel Cornell, e um dos organizadores de um livro chamado Jesus de Nazaré, uma outra história. Ela é uma obra pioneira no assunto em nosso país. E ele diz assim: a documentação a respeito de Cristo não é exígua. Inclusive, se comparada ao que temos a respeito de Sócrates, importante filósofo grego, é relativamente numerosa. De acordo com o já citado historiador francês Rémy Gonel, o argumento derradeiro que atesta a real existência de Jesus é a atitude dos opositores do cristianismo no primeiro século. Filósofos e pensadores judeus e pagãos, mesmo tendo combatido o cristianismo de forma agressiva, nunca colocaram em dúvida a existência de Jesus. Caso Jesus não tivesse realmente existido, o argumento de sua não existência seria usado, sem sombra de dúvida, pelos perspicazes inimigos do cristianismo. Então ele diz que nada mais lógico e racional dos inimigos do próprio cristianismo que viveram entre o primeiro século, alguns que eu acabei de ler, que para combater o cristianismo eles só precisariam informar isso aí, ó. Esse cara, esse Jesus, ele nunca existiu. Esses cristãos são tudo doido. Porque eles ficam citando uma pessoa que é puro fruto da imaginação, puro invencionice. Não é verdade? Eles iriam por essa linha, como diz o autor aqui. Eu vou deixar na descrição esse site aqui com alguma bibliografia da onde ele tirou algumas informações. É bem simplesinho o site mesmo. E também eu não quero deixar de mencionar também a descoberta arqueológica da pedra de Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos, ele foi o quinto governador da Judéia Romana e foi sob o seu governo que Jesus foi crucificado, de acordo com Mateus capítulo 27, versículo 2. Ele foi nomeado pelo imperador Tibério em 26 ano do Senhor e retirado do cargo por Vitélio, governador romano da Síria, em 37. Após abater alguns samaritanos no Monte Gerizim. Existem diversas evidências, note, diversas evidências de Pilatos. Pilatos é mencionado pelos historiadores Joséfo, Filo, inclusive que é muito citado pelos céticos, porque Filo, dizem eles, que Filo foi contemporâneo praticamente de Jesus e não cita Jesus. Mas Filo cita Pôncio Pilatos. E outra, usar um único historiador do passado e negar todos os outros, aí é complicado, né? Aí é muito complicado isso daí. Bom, citado por Filo, e Tácito, que eu já mencionei também, cita Jesus. Foram encontradas moedas cunhadas durante o seu governo. Em 1961, foi encontrada em escavações na Cesareia uma pedra dedicatória que confirma a existência de Pilatos. Esta última descrição é considerada uma das maiores descobertas arqueológicas.
bíblicas do século XX. A pedra possui uma inscrição de 3 linhas que diz assim: Tiberium Pontius Pilatus Praef Vejectus Iudae. Em português, Tibério, o imperador romano do período, né? Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. A inscrição não somente confirma a historicidade de Pilatos, mas clarifica o título que ele possuía como governador. A pedra se encontra em exposição no Museu de Israel em Jerusalém. Eu vou deixar na descrição também a fonte aqui da pedra de Pilatos. E para concluir o vídeo, aí vai a dica de dois escritores que eu acho bastante interessante vocês lerem, tá? O primeiro é Geza Vermes. Quem é Geza Vermes? Geza Vermes é um judeu porque ele nasceu na região lá, né, de Jerusalém, da Palestina, um historiador que estuda há muito tempo a figura do Jesus histórico, tá? Ele estuda há anos e ele tem diversos livros publicados. Acho que o livro mais famoso dele é Os Manuscritos do Mar Morto. Então vale a pena você procurar esta fonte de informação, que são os livros de Geza Vermes. Você encontra em português e várias livrarias, facinho de encontrar, tá? Então vai a dica. Outro ponto que eu quero frisar: Geza Vermes não é cristão. Ele não é cristão. Então por isso estou dando essa dica para vocês. E ele entende, ele é um historiador, está dentro do campo de trabalho dele, dentro da alçada dele, tá? Então eu vou indicar Geza Vermes porque ele é contemporâneo. Outro que eu quero indicar é Bart Ehrman. Por que Bart Ehrman? Bart Ehrman, ele traz aí num dos seus últimos livros publicado em português, Quem foi Jesus e quem não foi Jesus. Deram esse título aí pro livro, que não tem nada a ver com o título original. Acho que é para puxar, né, o lado comercial mesmo, porque foi lançado o primeiro livro deles, que eu tenho notícia, um dos mais conhecidos, foi O que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Então lançaram um livro com esse nome aqui no Brasil, Quem foi Jesus e quem não foi Jesus. Então ali ele traz todo um apanhado, inclusive traz ali um capítulo inteiro falando sobre o Jesus histórico. Então aí essa dica também para vocês lerem esse livro do Bart Ehrman, que é muito interessante, e ele traz algumas citações do próprio Geza Vermes nesse livro dele também. Então fica aí a dica de literatura para que vocês leiam, para vocês acompanhem estas dicas que eu estou dando para vocês. E um ponto que eu quero levantar aqui para vocês que de repente nunca leram muita coisa sobre o Jesus histórico. Geralmente o pessoal, a turminha mais jovem, né, elas são muito direcionadas a ver só um lado da moeda, só o lado do ceticismo, mas existe aquele ceticismo tendencioso, assim como existe o lado da religião, o religioso tendencioso, que tenta conduzir uma visão única, colocar um cabresto, né, colocar rédeas diante dos seus olhos para que você só veja aquilo. Do mesmo jeito existe aqueles grupos de ateístas militantes que querem negar todo o contexto religioso que nós conhecemos, querem negar que existiu Jesus, querem rejeitar a figura histórica de Cristo, querem rejeitar a figura histórica de Maomé, de tudo eles querem rejeitar, mas não é por aí, pessoal. Penso eu que é muito interessante vocês analisarem tudo, verem as fontes mais confiáveis. Tem também John Dominic Crossan, que é ex-padre, também é um cara que entende muito sobre essa questão de Jesus histórico, tá? Ele abandonou o cristianismo, hoje acho que ele é agnóstico, se eu não me engano, tá? Então vale a pena, eu estou dando fontes seculares, eu não estou dando nenhuma fonte aqui para depois, mas você está dando fonte aí que é tudo de cristão, eu não sei o que, não sei o que lá. Não, nada disso. Estou dando fontes de historiadores sérios que, apesar de não concordarem com a religião cristã, eles não são fundamentalistas a ponto de negarem, não são radicais nesse conceito. Eles
levam ali os seus estudos a sério e veem que não podem negar, tá? Algo que é um fato, mediante toda a prova, a gama de provas que se tem sobre Jesus histórico. Como eu já disse anteriormente, negar a figura do Jesus histórico é desonestidade intelectual. Agora, negar Jesus como uma divindade é uma questão de fé. Qualquer um pode negar, porque é uma questão de fé. Como que vai se provar que Jesus ressuscitou dos mortos? Não tem como provar historicamente isso. Inclusive tem até um debate muito legal que eu vou deixar na descrição, do Bart Ehrman contra o William Lane Craig. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha aguçado aí a vontade de vocês sobre o assunto, de pesquisar mais, tá? Sobre isso, sobre essa questão. Então, pessoal, peço até que vocês tomem cuidado, porque tem estudos que são realmente tendenciosos, tem até vídeos no YouTube, tem um senhor que postou uma série de vídeos negando a existência de um Jesus histórico, tá? Pega um monte de questões filosóficas, faz uma miscelânea incrível e de certa forma ele até consegue conduzir as pessoas para que as pessoas comprem a ideia que ele passa, tá? Então, basicamente é isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.